pede para calcular o domínio. Muitas funções. Eu separei duas questões dessa aula aqui. A B, por enquanto, e a D, né, que eu achei um pouquinho mais complicado aí para a gente trabalhar. E aí, depois, qualquer coisa, a gente faz as outras também, depois que resolver mais questões. Bom, determinar o domínio, a primeira coisa que você tem que saber, vocês têm que saber, que o domínio é o x da função. Isso é o domínio. Todos os valores de x possíveis para a função. Então, você tem que estudar em cada função ali a condição de existência. E aí tem N casos, porque daí você tem que estudar a função. Por exemplo, aqui eu tenho uma raiz quadrada, tenho um quociente aqui dentro, depois vocês vão ter logaritmo, módulo, tem que estudar, saber a condição de existência de cada função. Por isso que é importante, antes, quando vocês pegaram no começo do ano lá, o estudo de funções, ou ainda todo aquele estudo de funções lá do ensino médio. Tem que saber como que se comportam as funções para aí, sim, trabalhar o domínio aqui. Bom, então vamos lá. Nesse caso aqui, o que eu tenho? Primeira coisa que eu tenho que analisar aqui, eu tenho uma raiz quadrada. Vocês estão estudando cálculo 1 no conjunto dos números reais. Lembrando que nós temos os números complexos. Vocês não vão ver isso por enquanto, acho que nem tão logo. Acho que engenharia civil não vê com números complexos. Engenharia elétrica vê. Trabalha bastante. Civil, acho que não. Então, o conjunto que vocês trabalham são números reais. Se eu tenho uma raiz quadrada, o que não pode ocorrer? Eu tenho um número negativo. Então, a primeira coisa que eu tenho que observar aqui é que tudo isso aqui dentro tem que ser maior ou igual a zero. Então, essa é a primeira condição de existência dessa função aqui. 2x mais 1 dividido por x quadrado menos 49 tem que ser maior ou igual a zero. Porque aqui dentro pode ser zero também. Raiz quadrada de zero é zero. Só que além dessa condição de existência aqui, tem uma outra. Vocês têm um quociente aqui, uma divisão, uma fração. O que não pode ocorrer em uma fração? Eu tenho uma divisão por zero. Então tem que analisar isso aqui também. Além dessa desigualdade que a gente vai ter que estudar, eu vou deixar aqui no canto que o x quadrado menos 49 tem que ser diferente de zero. Não pode ser zero embaixo de uma divisão. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber para estudar o domínio de uma função. O mais básico de condição de existência aqui. Se eu tiver um quociente, não pode ser zero debaixo de uma divisão. E se eu tiver dentro de uma raiz quadrada ou uma raiz de índice par, não pode ser negativo. Dessa desigualdade aqui, x quadrado menos 49, diferente de zero, é uma desigualdade, como que nós resolvemos? Eu tenho uma desigualdade aqui do segundo grau. Eu tenho que resolver essa equação do segundo grau aqui, encontrando quando dá zero, e aí sinalizar quando é diferente de zero. Aqui eu não preciso usar fórmula nenhuma, né? X quadrado menos 49 diferente de zero, basta que o x quadrado seja diferente de 49. Porque se for 49 menos 49 vai dar zero. Aqui está direto. E aí, que número ao quadrado que dá 49? Mais ou menos 7. Então, o x tem que ser diferente de mais ou menos 7. Então, a primeira coisa que eu consigo aqui, para estudar o domínio, lembra? Domínio são os valores, os possíveis valores de x que a função assume. Primeira coisa que eu consigo encontrar, o domínio não pode ser nem mais 7 e nem menos 7. Agora a gente vai ter que estudar essa desigualdade. E aí, o que a gente vai ter que fazer aqui? Tem vários caminhos para resolver isso daqui, vários. Um deles é você analisar assim, bom, para dar igual a zero, embaixo não pode ser zero. Então, ó, pode ser maior ou igual a zero. Embaixo não pode, mas em cima pode. Aí você pode pensar, bom, para dar zero, basta que o x aqui seja menos meio. Porque 2 vezes menos meio dá menos 1, menos 1 mais 1 dá zero. Então, eu posso estudar assim o domínio, não tem problema. E aí você vai analisar quando que ele é maior que zero. Bom, se ele é maior que zero, eu tenho uma divisão. Para dar maior que zero, para dar positivo, eu posso fazer jogo de sinal. Menos e menos, mais e mais. Aí você pode estudar separado. Quando que 2x mais 1 é menor que zero e, ao mesmo tempo, x quadrado menos 49 é menor que zero. Ou quando 2x mais 1 é maior que zero e x quadrado menos 49 é maior que zero. Isso é um caminho, analisar um por um.
Claro que é um caminho mais complicado, eu acho. Qual é o caminho mais fácil? Vamos estudar o sinal de cada um desses dois aqui, separado. Então, se tivesse uma f de x em cima, uma g de x, são funções separadas. A gente estuda o sinal das duas e faz a intersecção, montando a tabela. É o jeito mais fácil que tem. E aí pode até separar. A Fernanda estava resolvendo aqui comigo, que o professor separou o x² menos 49 como sendo x mais 7 vezes x menos 7, que é um produto da soma para a diferença. Também dá. Eu não vou separar, fazer direto, porque eu vou fazer o estudo do sinal dos dois, porque até para a gente lembrar como que vocês fazem o estudo de uma inequação quadrática. Você estudar o sinal de uma equação quadrática, que parece muito em prosa aí. Fica mais completo. Bom, então vamos lá. Vamos primeiro estudar o 2x mais 1. 2x mais 1. 2x mais 1. Eu quero saber o que acontece com esse 2x mais 1, estudar o sinal dele. Como assim estudar o sinal? Primeira coisa que eu vou identificar é quando que ele dá zero. Primeiro caminho. Quando que ele dá zero, eu já falei. É uma equação do primeiro grau. 2x mais 1 igual a zero. Basta que o 2x seja igual a menos 1. É isso? Tem que ser menos 1, porque menos 1 mais 1 dá zero. E menos 1 sobre 2. Como eu tinha falado antes. Então, se o x for menos 1 sobre 2, só dividir por 2 aqui ambos os lados, ou passar dividindo, eu tenho que 2x mais 1 é igual a zero. Agora, você estuda o sinal dessa equação, ou dessa função 2x mais 1. Que função que gera isso daqui? Então, por isso que eu falo, ó, quando vocês vão estudar cálculo 1, a base, funções. Tem que saber funções. Se não tiver um domínio bom de funções, tem que estudar. Porque tudo vocês vão usar funções aqui para resolver. Vocês vão perceber na solução da prova. Tudo a gente tem que, lá nas funções, buscar as características, as propriedades, os gráficos, entender como que se comporta cada gráfico, para analisar aqui. 2x mais 1 é uma reta. Uma reta crescente, porque o número que acompanha o x, que é o nosso a, é positivo. Então, eu tenho uma reta crescente. Então, nós temos aqui uma reta, assim, crescente. E essa reta toca o eixo x aonde? Nesse menos meio. Então, esse ponto aqui é o menos meio, lá no x. Vamos colocar aqui, ó, menos meio. E quando você desenha a reta, você sabe que ela é crescente, porque o a é positivo. Se o a fosse negativo, ela era decrescente. Eu sei que aqui no ponto, menos meio, vai dar zero. À esquerda do menos meio, para valores menores que menos meio, a reta está para baixo. Eu tenho que pensar, eu não posso esquecer, porque quando eu olho aqui no eixo x, eu não posso esquecer que aqui, vou colocar o vermelho também, aqui eu tenho o eixo y. Claro que né, o zero seria para lá, mas só para mostrar aqui. Eu tenho o eixo y na vertical. E quando você analisa o sinal de uma função, é sempre na vertical, no y. Então, para a esquerda do menos meio, a reta está para baixo. Então, os valores da função são negativos. Então, para a esquerda do menos meio. À direita do menos meio, a reta está para cima. Então, tem valores positivos. O que é isso? Se você pegar qualquer valor à esquerda, à direita do menos meio e substituir aqui na conta, a função vai ser positiva. Eu vou precisar saber disso para depois fazer a intersecção aqui e descobrir quando que essa razão aqui vai ser sempre maior ou igual a zero. Agora, vamos fazer o estudo do x² menos 49, que é uma função quadrática. x² menos 49. Nós já descobrimos quando que é zero. Mais ou menos 7. Então, quando que dá zero? Quando x for mais ou menos 7. 7 ao quadrado dá 49, menos 7 ao quadrado também dá 49. Se é uma equação completa do segundo grau, ou você usa a Bhaskara, ou usa o método de completar quadrado, que é mais legal, completar quadrado. E aí vamos fazer o estudo de novo dessa função. Vou pegar a reta aqui, fica melhor. Então, o x menos 7 e o x mais 7 são as raízes da função. Então, menos 7 e mais 7. E aí, como que estuda o sinal da função quadrática? O caminho mais interessante aqui é analisar o gráfico. X² menos 49, o a, que acompanha o x², ele é positivo.
Se o A é positivo, função quadrática, é uma parábola com cavidade voltada para cima, boca para cima. Então, você vai ter aqui algo desse tipo aqui, ó, com cavidade voltada para cima, e o gráfico toca o eixo X nesses pontos, menos 7 e 7, que são as raízes. E aqui você consegue enxergar direitinho que, para esquerda do menos 7, o gráfico está para cima, então o valor da função ele é positivo. Entre menos 7 e o 7, está para baixo, negativo. À direita do 7 é positivo. Então, agora eu sei o que acontece para minhas duas funções aqui. Posso separar por funções, 2x mais 1 e x² menos 49. Eu sei o que acontece para todos os x aqui, substituindo. Agora eu vou fazer a intersecção desses dois intervalos e descobrir quando que é maior que 0. Bom, então, eu vou ter quantos intervalos aqui? Olha só. A gente faz um rascunho aqui para entender o que eu tenho que analisar. Corretinho aqui. Eu tenho menos 7, que é o menor valor. Olha lá, eu botei lá o menos 7, que é o menor valor possível. Eu tenho menos meio, que é um pouquinho maior. Um pouquinho não, né? Grande. E o 7 depois. Então eu tenho isso aqui no x para analisar. Então eu vou ter que analisar o que acontece antes do menos 7, o que acontece entre menos 7 e menos meio, o que acontece entre menos meio e 7, o que acontece depois do 7, para a direita do 7. Então, 1, 2, 3, 4 intervalos eu tenho que analisar. E aí que a gente monta a nossa tabela. Feito todo esse estudo, nós montamos aqui, vamos deixar assim para enxergar, a nossa tabela. Então, nós vamos montar, deixa eu ver como eu vou fazer. Fazer assim, ó. A gente monta aqui. São 1, 2, 3, 4 intervalos. Então, vou colocar lá 1, 2, 3, 4 intervalos. E aqui vai ser o sinal de cada um, de cada função que eu tenho, para a gente analisar. Então, vamos colocar assim, ó. Eu vou pegar aqui do menos infinito, caneta, do menos infinito até o menos 7. Isso aqui é tudo aberto, porque fechado é igual, né? Nos pontinhos é igual a 0, então a gente faz aberto. Eu quero saber o que acontece do menos 7 até o menos meio. Eu quero saber o que acontece do menos meio até o 7. Eu tenho que analisar todos esses intervalos. E eu quero saber o que acontece do 7 até mais infinito. Está aqui. E depois aqui eu vou colocar os sinais de cada uma das funções, das duas. Da 2x mais 1, 2x mais 1, e também do x² menos 49. Então, tá aqui, x² menos 49. E aqui embaixo vai ser o nosso... a mesma cor, né? Vai ser o nosso resultado, ou seja, eu quero saber qual vai ser o intervalo, o sinal que eu estou calculando ali. Bom, e aí é análise um por um. Tem que olhar certinho, vocês fizeram ali em cima, pegar os intervalos, o estudo que foi feito ali. Vamos lá. Primeiro vamos ver o 2x mais 1. O 2x mais 1. 2x mais 1 está aqui, ó. Então vamos lá. O 2x mais 1, ele é negativo à esquerda do menos meio e positivo à direita do menos meio. Então, a esquerda do menos meio é daqui até aqui, ó. Porque da cá, para a direita do menos meio. Então, aqui vai ser negativo. Vamos usar verde aqui, ó. Negativo, negativo. Nesse intervalo aqui já está para a direita do menos meio, lá. Do menos meio. Maior que menos meio até o 7. Então, aqui positivo. Aqui também continua para a direita do menos meio. É dessa forma que a gente analisa. x² menos 49. Do menos infinito até o menos 7. Olha lá. Do menos infinito até o menos 7, ó, é positivo. Do menos 7 ao menos meio, onde que está menos 7 ao menos meio? Está aqui dentro, entre menos 7 e 7, negativo. Do menos meio ao 7, continua aqui dentro, negativo. E do 7 para o mais infinito, positivo. E eu tenho um quociente. Agora eu sei certinho, todos os intervalos que eu tenho, feito todo o estudo, qual o sinal para cada um. Como eu tenho um quociente, divisão, faz jogo de sinal. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais.
menos, mais com menos, menos, jogo de sinal, mais com mais, mais. O que que eu quero? Volta lá, olha só. Maior ou igual a zero. Maior ou igual a zero. Então, ele vai ser maior que zero. Aonde? Tá aqui, ó. Aqui e aqui. De menos 7 a menos meio e de 7 até mais infinito. Igual a zero. Onde que ele é igual a zero? Nesses pontos, no menos meio, no menos 7 e no 7. Só que, lá no começo, nós falamos que o x tinha que ser diferente de mais ou menos 7. Então, não pode ser 7 e não pode ser menos 7. Mas pode ser menos meio. Então, é um detalhe que você tem que analisar um caso a caso. Por isso que eu escolhi essa aqui primeiro para a gente fazer, que tem bastante detalhe para ver. E aí nós resolvemos, vamos escrever aqui, depois feito toda a análise, feito todo o cálculo, o estudo de sinal de cada uma delas, a intersecção, nós vamos escrever, então, a solução. Tem que saber escrever a solução também. Então, podemos colocar assim, o domínio da função f, pode ser D maiúsculo, não sei se o professor usa D ou M, tem que ver o que o professor usa aí. Ele... Não fala, depende, então. Cada hora ele usa uma coisa. Tá, mas assim, D de f, domínio de f, então vai ser, o domínio é o quê? O x. Então, x pertencente aos reais, porque você está dizendo que são infinitos valores, tal que você vai dar a condição. Qual é a condição? Que o x esteja entre menos 7 e menos meio, mas o menos meio faz parte, porque pode ser maior ou igual a zero. Então, vai ser x, no caso aqui eu estou usando conjunto, né? Então, depois eu vou dar outro jeito de solução. Eu posso escrever assim, x maior que menos 7, menor ou igual a menos meio, ou, depois eu dou solução em forma de intervalo, porque o Picafre fez assim também. Ou, aonde? O x tem que ser maior que 7, aqui, e... Não, só maior que 7, porque é mais infinito, tá vendo? Então não precisa colocar. Melhor escrever assim, ó. Paga aqui. Ou x maior que 7. Né? Eu estou usando o verde. Ou x maior que 7, porque ele vai 7 para mais infinito. Tá aqui. Ou usando intervalo, se o professor aceitar, ok. Então, intervalo do menos 7 aberto, vírgula, até menos meio. O menos meio é fechado, então, colchete, união, porque é ou o outro intervalo, 7 aberto, até mais infinito. É isso. Isso é o estudo do domínio. Né? Já escolhi uma questão aqui mais trabalhosa, porque tem que analisar um por um, detalhe por detalhe. E aí é estudar a função. Separa em casos. Tem vários casos? Tem quociente? Separa. Faz o estudo de cada uma. É reta, é função quadrática, é polinômio. Faz o estudo. Faz a intersecção. Vê todos os intervalos que eu tenho que analisar. Faz a intersecção. Estuda cada intervalo. Pronto. Vocês conseguem descobrir certinho qual é o domínio da função. Ok? Certo? Vamos lá para a próxima, então. Se tiver dúvida, tá, gente? Larga a mãozinha aí. A gente volta aqui. Próxima. AD. A aula vai estar gravada, tá? Depois vocês podem pegar o vídeo. Eu, depois, gravando no Meet, ele demora um pouco para processar, mas se processar ainda hoje, eu já subo para vocês lá, para vocês terem disponível amanhã, de manhã, para vocês darem uma olhada de novo ali nas questões. Pessoal, D. Tudo domina ainda. A questão da primeira questão lá. O que nós temos aqui? Nós temos um quociente. Em cima é 3x, pode ser qualquer número. E embaixo não pode ser zero. Então, esse é o primeiro caminho. X quadrado, menos 4x, menos 5, módulo, menos 7, tem que ser diferente de zero. Então, repete tudo aqui. X quadrado, menos 4x, menos 5, menos 7, como é um quociente, tem que ser diferente de zero. Agora, vamos resolver essa equação aqui. Soma 7 ambos os lados, que é passar o 7 pelo lado positivo, né? Somar 7 ambos os lados, que eu vou ter módulo de x quadrado
menos 4x menos 5. Módulo disso tudo tem que ser diferente de 7. Tem que ser diferente de 7. Para ser diferente de 7, basta que o x² menos 4x menos 5 seja diferente de mais 7 ou menos 7. São essas duas condições. Porque se for mais 7 ou menos 7 aqui dentro, vai dar 7, que é módulo. Então, vou ter que analisar essas duas condições. Então, primeiro, vamos colocar assim, ó. Primeiro, x² menos 4x menos 5 tem que ser diferente de menos 7. Ou, segundo, x² menos 4x menos 5 tem que ser diferente de 7. Agora é só resolver essas duas equações quadráticas, equações de segundo grau. Então vamos lá, resolve a primeira questão aqui. Passa o 7 positivo, ou soma 7 em ambos os lados. Então vou ter x² menos 4x. Somando 7, então vai ficar 7 menos 5 dá mais 2. Vai conferindo aí, Fer. Diferente de 0. Então, eu somei 7 em ambos os lados, sobrou 2. Aqui eu tenho uma inequação do segundo grau. Basta resolver quando dá 0. E aí, quando dá 0, é só dizer que é diferente daqueles números. Vamos resolver aqui, então, quando dá 0. x² menos 4x mais 2 igual a 0. Uma equação do segundo grau, uma equação quadrática. Todos aqui sabem resolver uma equação de segundo grau, não sabem? Sabem. Sim, eu sei. Usando Bhaskara. Todo mundo sabe. Eu não vou resolver por Bhaskara, tá? Como vocês já sabem resolver por Bhaskara, eu vou resolver usando o método de completar quadrado. Por que método de completar quadrado? Ele é mais eficaz e vocês vão usar bastante em GA, por exemplo, geometria analítica. Então, resolver pelo método de completar quadrado. Gente, então se vocês só resolvem por Bhaskara, comecem a resolver pelo método de completar quadrado. Vocês vão ver que vai fazer toda a diferença quando vocês começarem a estudar as cônicas, lá em geometria analítica, as quádricas. Tá? Então, vamos lá. O que é o método de completar quadrado? Primeiro, eu vou isolar o x aqui. É isso que eu vou fazer. Ou melhor, eu vou chegar na equação de segundo grau isolando o x. Eu vou chegar na fórmula de Bhaskara sem usar a fórmula pronta. É isso que eu vou fazer. Se vocês têm dúvida, não sabe, lá no meu canal do YouTube, me procura lá, que a aula anterior, a aula que eu dei essa semana passada, eu falei sobre isso, exatamente sobre isso. Assiste lá. Eu demonstrei a fórmula, tá tudo lá bonitinho. Mas é fácil, ó. Tira esse 2 daqui e passa para o lado direito, ou seja, tira 2 em ambos os lados. Então vai ficar x² menos 4x igual a menos 2. Tá aqui. O que eu quero fazer? E eu vou ensinar para vocês que é bem fácil, não é difícil, é um treino, fica bem fácil. Eu quero completar o quadrado. O que é completar o quadrado? Quando eu tenho o rascunho aqui, ó, depois eu apago. Quando eu tenho a mais b ao quadrado de uma soma, que é o nosso caso aqui, menos, vamos usar o menos, que é o nosso caso aqui. A menos b ao quadrado, como que a gente resolve isso daqui? A menos b vezes a menos b. Só que daí, usando o produto notável, o que eu vou ter? Quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. Produto notável. Eu preciso saber isso. O que nós temos que fazer? A volta. Vocês percebem que aqui x² menos 4x, está faltando um termo aqui, ó. Tá faltando um carinha aqui, ó. Só tem 2. Só tem os 2 lá. Então eu preciso descobrir quem é o carinha que está faltando aqui para completar o quadrado. É fácil, é muito fácil. Não é 2 vezes a vezes b? É o dobro do primeiro pelo segundo. Para chegar nesse 4x, você pegou 2 vezes o primeiro pelo segundo. O primeiro, você pode fazer isso, se não for, é sempre quando for o a vale 1, se não for, é só dividir toda a equação pelo número que tiver aqui para virar 1, para ficar mais fácil, é só dividir por 2. Pega um 4 aqui, divide por 2, dá 2. Metade dele é 2. 2 ao quadrado é 4. Então, o que está faltando aqui é 4. Por quê? Rascunho de novo. Se eu tiver
x menos 2 ao quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai dar 4x, mais o quadrado do segundo, 4. Então, esse 4 aqui é o que está faltando. Olha lá. E para descobrir ele é fácil. Divide o 4 aqui, o número que acompanha o x, por 2, pega a metade e eleva ao quadrado. É o que está faltando. Ele não está ali, o que você faz? Basta somar 4 em ambos os lados. Soma 4 aqui e soma 4 aqui. Com o treino, falo para vocês, com o treino, nunca mais vocês vão querer usar Bhaskara. Eu falo, eu prefiro usar isso aqui. Diminui a quantidade de erro. A forma de Bhaskara, os alunos erram muito usando Bhaskara. É um método que resolve? Claro que resolve, mas com o treino, nunca mais vocês vão querer usar Bhaskara. Pode confiar. Mas tem que treinar, tem que fazer. Então, vamos apagar aqui. Bom, agora vamos resolver. Esse lado de cá, nós já vimos o que dá. X menos 2 ao quadrado. Resolvendo dá lá. E 4 menos 2 dá 2. Está aqui. Bom, e agora? O que vocês vão fazer? Deixa assim. X menos 2 ao quadrado é igual a 2. Eu vou fazer de novo outro rascunho aqui. Ó. X quadrado igual a 64. Aqui é fácil vocês enxergarem que dá 8 ou menos 8. Então, x quadrado igual a 64 é o mesmo que x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 64. Que pode ser positivo ou negativo. Ou seja, o x é mais ou menos 8. É daqui que sai aquele mais ou menos na forma de Bhaskara. Por causa dessa lógica aqui. Então, se eu quero tirar esse quadrado daqui... Tá vendo? Se eu quero tirar esse quadrado, eu vou fazer o quê? X menos 2 igual a mais ou menos raiz quadrada de 2. Está aqui. X menos 2 é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 2. E aí, eu consigo isolar o x, tá vendo? Esse é o objetivo, esse é o segredo de você resolver uma equação de segundo grau, é isolar o x. Como que isola o x? Somente dessa forma. Um método de completar quadrado. Tá vendo? É bem mais fácil que usar Bhaskara aqui. E aí, soma 2 em ambos os lados. Vocês vão ter que o x é 2 mais ou menos raiz quadrada de 2. Ou seja, não é igual, né? Eu fiz igual para encontrar a equação de segundo grau, mas eu quero que seja diferente de zero. Então, o x tem que ser diferente de 2 mais ou menos raiz de 2. Já encontrei aqui uma restrição do meu domínio. Agora vamos encontrar o segundo caso, porque é isso ou isso. Tem que ser os dois casos. Aqui, tira 7 em ambos os lados, porque eu quero que vire zero. Então, vai ficar x quadrado. Já que eu quero completar quadrado, eu vou fazer diferente. Eu vou somar 5 igual a zero, né? Então, eu vou somar 5 ambos os lados. Então, vai ficar x quadrado menos 4x. Vou colocar igual para resolver a equação. Soma 5 do lado esquerdo, soma 5 do lado direito. Passar para lá somando. Vai dar 12. Está aqui. O x quadrado menos 4x nós já vimos aqui, que é só somar 4 em ambos os lados. Então, x quadrado menos 4x mais 4, que é igual a 12, mais 4. O lado de cá fica x menos 2 ao quadrado, que é igual a 16. X menos 2 é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 16. Agora deu exato, dá 4. X menos 2 é igual a mais ou menos 4. Soma 2 em ambos os lados. Passo 2 para lá somando. Mais ou menos 4. E aí vocês têm x igual a 6, 2 mais 4, ou x igual a menos 2, 2 menos 4. Está aqui. Esse não tem que ser igual, né? Tem que ser diferente. Diferente. Então, nosso domínio, fazendo a escrita aqui do domínio, são todos os x menos esses 4 números aqui. Todos os x menos esses 4 números. Então, como que a gente pode escrever? Como que a gente escreveu aqui, Fer? Domínio é reais menos o conjunto, né? É isso, né? Que vocês estão fazendo? O professor faz assim também? Domínio de f é
São os reais, isso? Uhum. São todos os reais, menos esses números. Então, nós escrevemos em forma de conjunto. Vamos tirar esses números. O menos 2, aqui não precisa ter uma ordem. O 6, são os elementos do conjunto. O 2 mais raiz de 2 e 2 menos raiz de 2. Está aqui, nosso domínio. São todos reais, menos esses carinhas aqui. Ok? Tudo bem? Tudo bem até aí, gente? Tudo certo? Então, ninguém está falando nada aqui. Vamos ver se colocar aqui. Está ótimo, perfeito. Soma e produto é o mesmo método? Soma e produto. Soma e produto, vocês podem encontrar também a solução de uma equação de segundo grau. Soma e produto, o que diz a soma e produto? Quando você tem lá uma equação do segundo grau, ax quadrado, outra cor aqui, ax quadrado mais bx mais c igual a zero, as raízes dessa equação aqui, x1 mais x2 é menos b sobre a, e x1 vezes x2 é c sobre a. Isso é soma e produto. Isso é uma equação de segundo grau. Mas essas relações aqui são chamadas de relações de Girard, pode ir para terceiro, quarto, quinto grau, que for. É isso daqui. E aí, quando o A vale 1 e a solução são números inteiros, fica fácil identificar. Ó. Tira a prova real aqui desse segundo modelo aqui. Ó. A soma tem que dar menos B sobre A. Então, como A aqui vale 1, então tem que dar 4. 6 menos 2, 4. Certinho. E o produto tem que dar o C. Só que o C aqui é o 12 para o lado esquerdo. Então vai ficar menos 12 igual a zero. 6 vezes menos 12, menos 2 dá menos 12. Então você pode também usar, numa equação de segundo grau, a soma e produto. Outra coisa que vocês podem usar, e vão precisar, provavelmente, em questões mais bem elaboradas, é que quando você encontra as raízes de uma equação de segundo grau, ou quando você tem uma função quadrática, ax quadrado mais bx mais c, ela fatorada, quando você encontra o x1 e x2, você pode escrever ela como assim, ó. Vou escrever aqui embaixo. A vezes x menos x1 vezes x menos x2. Essa aqui é a forma fatorada de uma função quadrática. É A vezes x menos x1 vezes x menos x2. Se você encontra o x1 e x2, você consegue fatorar ela. Isso ajuda muito em questões aí que precisa dividir, questões de limite. Vamos lá, então, seguindo. Essa aqui é a questão 1 sobre domínio. Tá? Domínio é isso daí, é fazer o estudo da condição de existência na função para os possíveis valores de x. Divisão não pode ser zero embaixo. Raiz quadrada tem que ser maior ou igual a zero. Função logarítmica, eu não vou resolver a questão, mas eu vou colocar aqui para vocês, ó, quando vocês têm um logaritmo, a condição de existência é, se eu tenho lá y igual a log de x na base A, uma típica função logarítmica. O que acontece aqui? Escrevendo isso aqui em forma de potenciação, y igual a log de x na base A, o y, nossa função, é o mesmo que a elevado a y igual a x. Então, isso aqui é C somente C, vai e volta. E essa igualdade se transforma nessa ou vice-versa. Então, o que vocês vão perceber? Para o logaritmo existir, essa base aqui tem que ser maior que zero e diferente de 1. Começa por aí. Não tem que ser 1 porque não tem lógica. Uma base 1, 1 elevado a qualquer número é 1, então não tem lógica estudar isso daí. E 0 também não. 0 elevado a qualquer número diferente de 0 é 0. Então não tem a lógica, a gente fala assim que a gente não consegue estudar isso daí. Não faz muito sentido. Por isso que, por definição, o A tem que ser maior que 0 e o A diferente de 1. E, consequentemente, se o A for maior que 0, diferente de 1, não importa qual valor de y que você coloque aqui, o y pode ser qualquer número real, essa resposta aqui vai dar sempre maior que 0.
isso aqui vai dar sempre maior que zero. Não importa. Se o A for maior que zero, diferente de 1, qualquer número que você coloque aqui, nunca vai dar zero. Vai ser sempre maior que zero. Então, essa é a condição de existência. Aqui tem que ser maior que zero. Aqui tem que ser maior que zero. E o A tem que ser diferente de 1. É isso que você tem que saber quando você tem uma função logarítmica. Beleza? Bom, gente, continuidade. O que vocês precisam saber primeiro? As três condições para uma função ser contínua num ponto. Tem que saber disso. Tem que mostrar as três. Então, para uma função ser contínua num x igual a c, aproveitar o c aqui, então você terá um x igual a c. Eu quero saber se essa função é contínua nesse ponto C. Tem três condições. Você tem que mostrar as três. Mostrar, identificar. Primeira, esse Czinho, esse ponto, tem que pertencer ao domínio da função. Tem que estar no domínio. Segundo, o limite da função, quando o x tende a esse C, tem que existir. Né? Ele tem que existir, não vou escrever aqui, mas é isso, tem que existir. E terceiro, o limite da f de x, quando x tende a C, é igual a f de C. Quando você calcula o valor da função naquele ponto, tem que ser igual ao limite da função quando x tende àquele ponto. A ideia é assim, quando você olha a definição, é como se não tivesse um buraco no gráfico. É bem isso. Não pode ter um buraco no gráfico. Tem que estar bonitinho, os dois tendendo para aquilo ali. Não pode ter um intervalo ali. E aí, como que eu mostro? Tem que mostrar um por um. Tem que identificar um por um. Passo a passo. Então, vamos lá. Letra A. Eu tenho que mostrar que o C é igual a menos 1. Ele está perguntando se é contínuo. Então, se for, tem que mostrar que o menos 1 faz parte do domínio, que o limite da função, quando você tende a menos 1, existe, e que o limite é igual a f de menos 1. É isso que eu tenho que mostrar. Então, vamos lá. Se não acontecer, por qualquer uma dessas aqui, a função é descontínua nesse ponto. Então, letra A. C igual a menos 1. Bom, C igual a menos 1, ele pertence. Verificando aqui, ó, menos 1 está aqui, ó. Maior ou igual a menos 1. Então, ele pertence ao domínio. Então, o menos 1 está lá. Então, C igual a menos 1 pertence ao domínio de F. Então, está certinho. Segundo ponto, vamos calcular agora o limite da função F quando x tende a menos 1. Mas aí, como que eu vou calcular esse limite? Vocês têm uma ideia? Alguém fala para mim como que eu posso calcular esse limite? Quando x tende a menos 1? Vai, quero a participação de vocês. Como eu calculo esse limite? Como é que vocês estão sabendo aí? Não? Ninguém? Não tem como calcular direto. Então, já é uma dica para as questões de limite. Se você não consegue calcular direto, não consegue manipular e fatorar, limites laterais. Isso é uma maneira. Não resolve todos, mas é uma maneira. Limites laterais. E geralmente, ou 99,99% das vezes que você tem funções definidas por partes, se não for 100%, não vou colocar 100%, pode ter outros casos, mas na maioria das vezes, ou quase sempre das vezes, para calcular o limite aqui, vocês vão calcular os limites laterais. Então, eu vou calcular o limite quando x tende a menos 1 pela esquerda, pela direita, e ver quanto que dá. Aí ver se existe. Quando que existe o limite lateral? Quando os dois são iguais. Pela esquerda e pela direita chegam no mesmo lugar. Então, vamos lá. Então, limite da f de x quando x tende a menos 1 pela esquerda. Menos 1 pela esquerda é aqui, ó. Esquerda do menos 1, entenda, esquerda são valores menores, direita são valores maiores. Então, a esquerda do menos 1 é o primeiro lá. Então, eu vou calcular aqui o limite de x² mais 3x, quando x tende a menos 1 pela esquerda. E aqui é só substituição direta. Menos 1 ao quadrado é 1. 3 vezes menos 1
menos 3. Aqui vai dar menos 2. Claro, eu estou resolvendo aqui passo a passo, mas a Fer já adiantou, isso é comum, depende muito do professor, querer que vocês escrevam o passo a passo, escrevam a construção da solução, né? Então, se atentem a isso. Façam o que o professor pedir. Né? Se ele quer que escreve passo a passo, escreva o que vocês estão fazendo. Justifique, coloque, portanto, contudo, faça, tá? Pediu para fazer? Faz. Então, olha lá. Tende a menos 1 pela esquerda e dá menos 2. Agora vamos calcular o limite. Quando x tende a menos 1. O limite. Isso tudo na segunda condição, né? Da f. Isso, Então, a primeira condição nós já vimos aqui. Obrigado. Agora a gente está analisando a segunda condição. Calcular o limite. Limite da f de x quando x tende a menos 1 pela direita. Isso aqui vai ficar igual limite de quem? Pela direita, são valores maiores que menos 1. Maiores que menos 1, todos os outros, mas o mais perto possível, que é o segundo aqui já. Então, estou aproximando do menos 1. Então, é x menos 1. Segunda parte aqui, ó. Maiores que menos 1, chegando no menos 1. Quando o x tende a menos 1 pela direita, é só substituição direta, menos 1, menos 2. Tá aqui, ó, igual. O limite existe. Ok. O limite existe, ele está no domínio, agora é só calcular a terceira condição. Vou colocar aqui apertadinho, depois eu faço o resto, dá para enxergar aí. A terceira condição é que esse menos 2, que é o limite, tem que ser igual a f de c, ou seja, f de menos 2. Eu vou ter que calcular agora f de menos 2, não, f de menos 1, que é o c que eu estou calculando. Eu tenho que ver se dá menos 2, né? F de menos 1. Bom, e aí? Onde que eu calculo f de menos 1? Onde está o menos 1? Onde que está o menos 1? Está aqui na segunda parte, ó, maior ou igual a menos 1. É x menos 1. Ou seja, menos 1, que dá menos 2. Pronto. Está aí. Os 3 pontos verificados. Está no domínio, o limite existe, é menos 2, e o limite é igual a f de menos 1. Aí vocês escrevam como o limite existe, é menos 2, e como o limite é igual a f de menos 1, justifica, e ela é contínua no ponto. Feito. Gente, é o mesmo caminho, tá? A B, eu vou deixar para vocês fazerem, é tarefa. É igualzinho. É igualzinho, é só olhar lá os casos, analisar. Eu só vou adiantar aqui, ó, quanto que é contínua, tá? Então anote aí. A B, ela é contínua, tá? É contínua. Ou seja, e quando vai dar o limite, Fer? Nós fizemos? Eles treinarem em fazer, porque é igual, a mesma coisa, só muda o número. É menos 1, agora é 1. Vocês vão olhar lá para a esquerda. Ó, a esquerda do 1 é a segunda parte aqui que está voltando para a esquerda do 1. A direita do 1, mais próximo do 1, é a terceira aqui, é log. Mesma coisa. Quanto que deu o limite? Deu 0? Meus rascunhos, cadê? Hã? Menos 2, não. Esse aqui é o outro. Perdeu aqui, é 0? É 0, né? Ele vai dar 1 menos 1. Vai dar 3. Ah, não, vai dar. Vai dar 0, vai dar 0, vai dar 0. Limite aqui é 0, tá? Anotem aí, limite 0. Igualzinho a letra A, só fazer. 0, 0, Isso. Eu vou fazer a C, porque a C não é. E mostrar para vocês por que não é. Então agora eu quero saber no x igual a 4. Então eu vou fazer o seguinte, para a gente conseguir ver ali. Eu vou para o lado aqui, ó. Então C igual a 4. Aqui, ó. Tem que enxergar lá. Então letra C. Tá? Façam a B aí, que é igualzinho a letra A. Bom, letra C. Agora, o C igual a 4 pertence ao domínio, tá lá, ó, maior ou igual a 4, tá aqui. Então, o C pertence ao domínio da função f. Isso aí claramente está verificado. Nosso primeiro caso. Primeiro ponto. Segundo ponto, vamos calcular o limite.
Agora, os limites laterais. Então, eu vou ter que calcular o limite da função f quando x tende a 4 pela esquerda. Vamos lá, 4 pela esquerda. 4 pela esquerda são valores menores que 4, é o log. Então, vou calcular o limite de log de x na base 2, quando x tende a 4 pela esquerda. É a substituição direta. Isso aqui é log de 4 na base 2. Log de 4 na base 2. Log de 4 na base 2 dá 2. Não é isso? Aqui eu posso usar a propriedade, ó. Log de 4 é 2 ao quadrado na base 2. Derruba. Propriedade do logaritmos, lembra? Cai o 2, fica 2 vezes log. Que barulho foi esse? Tem um celular fazendo barulho aqui, peraí. Deixa eu baixar aqui. É o celular que eu estava arrumando aqui. Acho que agora silenciou. Pronto. Log de 2 na base 2. Log de 2 na base 2 é 1. É 1, então sobra 2. Então aqui dá 2. E aqui. Pela esquerda dá 2. Agora, limite da f quando x tende a 4 pela direita. Pela direita são valores maiores que 4. Olha aqui, 3. Limite de 3. Quando x tende a 4. Pela direita é uma constante, dá 3. Ou seja, diferente. Olha lá, aqui deu 2, aqui deu 3. Então o limite não existe. O limite não existe. É isso. O limite não existe e não é contínuo. Porque já deu errado no ponto 2. Nem precisa analisar o ponto 3. O 2 deu errado, acabou. O limite não existe. A função não é contínua no ponto c igual a 4. Então é dessa forma que você mostra a continuidade. Vocês vão analisar os 3 pontos aqui. Deu certinho? É contínuo. Não deu certo? Não é contínuo. Ok? Agora, esboce o gráfico. Aqui é o seguinte, eu poderia mostrar no GeoGebra, mas na prova vocês não vão ter o GeoGebra para fazer isso. Quem não conhece, conheçam. Vai usar o GeoGebra, é gratuito, gente. Para estudar geometria, para estudar matemática, vocês vão estudar muito matemática aí durante pelo menos uns 2 anos. Vão lá, procurem geogebra.org Classic, que é o mais fácil para usar. Aqui vocês têm todo o estudo de geometria plana e 3D também. Tá? Pesquisar aqui, procurar também, tem a calculadora 3D online, gratuito. Perfeito, você pode digitar as funções aqui com intervalo, digita lá função, ó, você pode colocar lá ó, função, valor inicial, valor final. Vocês conseguem enxergar tudo de funções, saber se está certo o que vocês fizeram, limite, tudo. Perfeito para estudar. Mas eu preciso desenhar o gráfico. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos analisar cada um deles. Aqui vocês têm uma quadrática, uma reta, uma logarítmica e uma constante. Eu tenho que analisar um por um. Vamos abrir uma nova página aqui e vamos começar a desenhar. Vou fazer aqui o eixo Y, um preto. E o eixo X. Aqui. E vamos desenhando. Aqui o X. E aí? Primeiro, eu tenho os intervalos. Eu posso já elencar eles aqui, né? Então, vamos colocar aqui. O que eu tenho? Eu tenho lá o do menos 1, depois o 1 e o 4. Esses aqui são os pontos, ó, do menos 1, do menos 1 ao 1, do 1 ao 4, e depois maior que 4. Então, eu vou ter aqui menos 1, eu vou colocar, deixa eu ver, a cada 3 quadriculadinhos aqui vai ser uma unidade minha, para ficar mais fácil. Ficar tão pequenininho. Então, vou ter aqui menos 1, 1,
2, 3 e 4. Então, tá aqui, ó. Menos 1, 1, 2, 3 e 4. Nesses pedaços aqui, no menos 1, no 1 e no 4, são os nossos, vou colocar assim, ó, as nossas barreiras, vamos dizer assim. Que cada função vem até esses pedacinhos aqui. Isso aqui é importante para você ter uma ideia legal de como vai ficar o gráfico. Vocês podem rascunhar assim, com lápis, depois passa a caneta por cima, só para saber certinho como que é o gráfico. No menos 1, no 1 e no 4. Tá, vamos lá. Primeira função que eu tenho. Vamos escrever elas aqui, ó. Primeira parte que eu tenho, que vem primeiro lá. X² mais 3x. Então, eu vou ter isso aqui para me analisar. X² mais 3x. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma função quadrática. Função quadrática, parábola. A positivo com cavidade voltada para cima. Quais são as raízes? Onde que essa parábola toca os eixos? O eixo x. Quais valores? Faz igual a zero. Ou fator aqui, ó. X vai ficar x vezes x mais 3. Aqui eu já consigo resolver a equação, ó. Qual o valor que zera? Então, posso colocar aqui igual a zero, né? Qual o valor que zera? X igual a zero e x igual a menos 3. Então, no x igual a zero e no x igual a menos 3, o gráfico toca o eixo x. Então, ele tocaria lá no zero, mas não chega até lá, porque ele vai até aqui só, e lá no menos 3. Então, vamos achar aqui também menos 3. É de 3 em 3 aqui, né? Então, menos 2 e menos 3. Então, o gráfico é uma parábola. Vai passar aqui no menos 3, vai fazer a curvinha aqui e vai passar lá no zero. Então, é isso aqui, ó. Então, vai vir aqui, vai passar aqui e tal, e passaria lá no zero. Mas não passa no zero, porque ele vai vir até aqui e parar aqui. Mas parar aqui até onde? Vamos estudar também o vértice. Porque eu vou ter que descobrir também, depois eu quero saber, eu vou precisar da imagem, então vou precisar também do vértice. Qual o vértice da parábola aqui? Então, com cavidade lá, qual o vértice? O vértice é x do vértice menos b sobre 2a. A forma de calcular o x do vértice. Menos b, o b é 3, então fica menos 3, olha lá, x do vértice. Menos 3 sobre 2a, o a vale 1, 2. Menos 3 meios, o x do vértice. Menos 3 meios é menos 1,5. Menos 1,5. Então vai estar aqui, ó, menos 1,5. Aqui. Aqui é o menos 3 meios. Tá, menos 3 meios e quem? Eu tenho que saber o vértice, o y. É só substituir. Se o x vale menos 3 meios, troca lá, eu vou ter... Qual é o y quando o x vale menos 3 meios? Então fica menos 3 meios ao quadrado, mais 3 vezes menos 3 meios. 9 quartos, menos 9 meios. Multiplicando ali, mais que menos, menos. Igualando os denominadores, eu vou ter 9 quartos, menos, vezes 2, vezes 2, 18 quartos, 9 menos 18, menos 9 quartos. Menos 9 quartos, metade de 9 é 4,5, metade depois, né, divide por 2, daí a mesma coisa dividir por 4, dá menos 2,5. Menos 2,25. Esse é o y. Eu tenho que fazer isso para saber como o gráfico se comporta, até onde que ele vai, para descobrir depois a imagem. Então, o gráfico ele vai lá embaixo, no menos 2,25. Vamos lá. De 3 em 3 aqui, foi minha escala que eu usei aqui. Então, é menos 1, menos 2, um pouquinho, metade da metade. Então, um pouquinho aqui, depois do menos 2. Ele vai estar aqui embaixo. Claro que aqui eu estou usando o quadriculado, mas no rascunho vocês podem fazer mais ou menos ali para descobrir. Agora eu consigo ter um esboço dessa parábola. Então ela vai fazer o quê? Ela vai vir aqui, lá do menos infinito, vai passar aqui,
descer com cavidade voltada para cima, então ela vem aqui, até aqui no vértice, e vai subir. Tá, mas quando ela sobe, ela para aqui. Porque do menos 1 para baixo é essa parábola. Tá aqui. E depois do menos 1? Aqui, ó, vamos colocar certinho aqui. Ó. Esse ponto aqui, esse último ponto aqui, que é o vértice, ele está onde? Menos 9 quartos. Aqui é menos 9 quartos. Então tá aqui, é um pedaço da parábola. Aqui ela continua. Então, o x menor aqui não tem, é menos infinito, que vem até chegar aqui. A partir daqui, então aqui ele está... Nós já calculamos o limite dela aqui. Esse ponto aqui é exatamente aqui, no menos 2, ó. Foi calculado onde? Foi calculado aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Limite da função, quando x tende a menos 1 pela esquerda e menos 1 pela direita, menos 2, ó. É o valor da função. Então tá aqui, ó. Esse ponto aqui é exatamente menos 2. Ele vem, faz a curvinha lá no menos 2,25 e para no 2. Aqui no menos 2, ó. Por causa nós calculamos isso, limite. Agora, do menos 1 até 1, você tem uma reta. Que reta que é? A reta é x menos 1. É essa reta aqui, ó. X menos 1. E aí, como que se comporta essa reta x menos 1? É uma reta crescente. Quando o x vale 0, o y passa no menos 1. Ó, 0x. O x valendo 0 fica aqui no centro, enquanto do eixo. Então a reta passa no menos 1. Ou seja, essa reta aqui, ó. Vou usar uma outra cor aqui, ó. Vou usar um verde agora. Aqui, ó. Essa reta aqui, ó. Exatamente essa reta. Eu vou deixar mais grosso aqui, ó. Olha lá. Essa reta aqui. Passa pelo menos 1, sai lá do menos 2, passa pelo menos 1 e para aqui no 1. Então você tem uma curva, uma parábola, que vai lá no menos 2,25, ou menos 9 quartos, e para no 2. Depois do 1, do menos 1 até 1 é uma reta, e para ali. Agora, do 1 até o 4, eu tenho um log. Log de x na base 2. E aí tem que saber do gráfico do log, não tem jeito. Aqui não tem como... Até dá, descobrindo valores, mas não fica tão legal. Tem que saber como que é o gráfico do log. Por isso que eu falo, tem que saber das funções. E uma coisa interessante aqui, que log de 4 é 2, nós calculamos, ó. Aqui, ó, tá calculado aqui, ó. Foi tudo feito esses cálculos. Log de 4, olha lá, log de 4 na base 2 é 2. Então já me dá uma ajuda para saber que log de 4, quando x vale 4, vai dar 2. Então o gráfico ele vai até o 2 ali. Vamos descobrir aqui para cima. Eu vou precisar do 1 e 2. Então aqui é o 2. Então eu vou ter esse ponto aqui, ó. Esse aqui é um ponto conhecido, que é log de 4. E aí, como que é o gráfico do logaritmo? Ele é uma curva. Eu vou usar aqui agora um amarelo. Vamos ver se fica legal. Ele é uma curva assim, ó. Ele vem lá, tangenciando aqui, quase não tocando o eixo Y, passa no 1 e faz uma curva assim, ó. Não é uma curva... A exponencial ela vai crescendo rápido, o logaritmo é o contrário. Ela vai crescendo, mas mais devagar. Então, essa curva do logaritmo. Essa é a curva dela. E para aqui no 4. Que log de 4 é 2. Tá vendo? Então, eu tenho que entender de gráfico para conseguir desenhar e ir desenhando passo a passo. E aí, quando eu passo do 4, para x maior que 4, a função é 3. Uma constante 3. A função é uma constante 3. Então, vou precisar do 3 aqui também. Ó. 2. Aqui é o nosso 3. E como que é o gráfico de uma função constante 3? Uma reta. Uma reta na altura 3, sempre valendo 3, sempre valendo 3, sempre valendo 3. Para qualquer valor de x, a função sempre vale 3. E aí, vocês vão entender o seguinte. Olha só, por que não existe o limite no 4? Olha o buraco aqui. Ó. Tem um buraco.
Por isso que não existe limite. Ó. Quando você vem pela esquerda, ele vai no 2. Ó. Quando vem pela direita, ele vai no 3. Os outros limites existem. Ó. Quando vem pela esquerda, no menos 1, dá menos 2. Quando vem pela direita, no x, vai no menos 2. O outro limite também existe. Então, lá no 4 não existe. O gráfico, ele consegue enxergar isso aí também. E está aqui o esboço do gráfico. É trabalhoso? É, mas tem que fazer dessa maneira, passo a passo, analisando parte por parte. E aí, o gráfico estando bem feito, encontrando os valores, se é a parábola, encontra o vértice certinho, onde que é o mínimo da função, fica fácil a última pergunta, que é qual o conjunto imagem? O que é o conjunto imagem da função? São todos os valores, as respostas que você tem para todos os x que você encontra nela. O que é isso? Então, você define o domínio. Para aquele domínio, você tem imagem para aqueles valores que você encontrou. Então, quais são os resultados possíveis da minha função? Analisando o gráfico, está pronto. Quais são os possíveis resultados da minha função aqui? São todos os valores de y acima do menos 9 quartos. Porque esse gráfico da parábola aqui, ele vem lá de cima, ele vem descer, ou seja, lá para o mais infinito, vai no y. Então, você pega o menor aqui para baixo, não tem mais nada do gráfico. São todos os valores maiores ou iguais, que aqui é um ponto, faz parte da função, que menos 9 quartos. Então, a última alternativa lá, que é a E, vamos escrever aqui, a letra E, a imagem, eu vou escrever IM, da função, são todos os y pertencentes aos reais, tal que esse y seja maior ou igual a menos 9 quartos. Tá aí. Respondido a 2. Essa g aqui é um limite trigonométrico. Aparentemente, ele é simples. Por quê? 1 menos seno ao quadrado de x é uma identidade trigonométrica que vocês podem substituir. Só que tem um segredinho para resolver isso aqui para terminar. O que eu vou ter que lembrar aqui? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Isso aqui é a identidade fundamental da trigonometria. Identidade fundamental. É o que a gente tem que saber assim, decor. E dessa aqui eu consigo tirar aqui o 1, subtrair o seno ao quadrado de x em ambos os lados, eu vou ter aqui cosseno ao quadrado de x. Então, escrever dessa forma como está aqui e assim, é a mesma coisa. Comumente a gente escreve assim, é igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Eu posso substituir. Então, no lugar do 1 menos seno ao quadrado de x, é cosseno ao quadrado de x. Então, eu vou ter limite. Eu vou fazer o seguinte. Não, eu vou escrever assim mesmo. Limite, escrever tudo limite. Quando x tende a menos π sobre 2, da raiz quadrada de cosseno ao quadrado de x. Sobre cosseno de x. Tá. Eu tô manipulando aqui porque se eu calcular o cosseno de menos π sobre 2, eu tenho que saber muito bem isso daqui também, né? Quando eu trabalho com trigonometria, saber isso daqui é essencial. Circunferência trigonométrica, cosseno, seno, o ângulo sempre no sentido positivo é no sentido anti-horário, no sentido horário é o negativo. Então, isso aqui eu tenho que saber. 0, π sobre 2, né? A circunferência é raio unitário, 1 menos 1. Isso aqui resolve muita coisa. E se eu substituir o menos π sobre 2 lá, cosseno de menos π sobre 2 dá 0. Por isso que não vai dar certo, que vai dar uma indeterminação, eu vou ter que mexer nisso daqui. Tá. Agora é fácil, professor. Raiz quadrada de cosseno quadrado, quarta a quarta dá cosseno de x. Aí que está o erro. Por quê? A raiz quadrada de x, ó, outro rascunho. Raiz quadrada de x ao quadrado é igual a x? O que vocês acham? Fala para mim, tá certo ou errado? Raiz quadrada Mais de x. ou menos x. Mais ou menos x? Quase. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Raiz quadrada
de... Deixa eu ver o que eu coloco aqui. Menos 3 ao quadrado. Aí se você fala que raiz quadrada de x quadrado é x, você vai falar que raiz quadrada de menos 3 ao quadrado é menos 3. Olha que bagunça que virou. Esquisito isso, né? O que eu estou mostrando aqui? Eu não posso cortar simplesmente quando eu tenho uma variável. E o cosseno de x é uma variável. Eu não sei quanto vale o cosseno de x, porque eu não sei quanto vale o ângulo. Tá, e como que resolve então? Simplesmente assim, ó. Então gravem isso é uma propriedade. Raiz quadrada de x quadrado é módulo de x. Isso. Não pode esquecer. Módulo, porque daí sim você garante, né? Ó, aquele exemplo que eu falei lá. Ó, isso aqui é um erro comum. Isso aqui é módulo de menos 3. Que aí sim, ó, dá 3, agora tá certo. Porque a raiz quadrada, como que a raiz quadrada vai dar negativa? Então agora tá certo, é módulo de x. E agora eu posso tirar da raiz. Então eu vou ter aqui limite, quando x tende a menos π sobre 2, do módulo do cosseno de x sobre cosseno de x. Bom, agora, módulo. Eu não vou fazer isso aqui, mas é a mesma coisa. Né? Já serve como dica para vocês tentarem fazer essa. O módulo tem limite com o módulo, calcula limite lateral. Calcula limite lateral, para não ter problema. Então, o que vai acontecer? O módulo, o cosseno, o módulo, vamos lá, definição. O módulo do cosseno vai caber aqui, deixa eu pôr para baixo. Vou colocar aqui, ó. O módulo do cosseno de x vai ser ele mesmo, se o cosseno de x for maior ou igual a zero. Cosseno de x for maior ou igual a zero. Se aqui dentro for maior ou igual a zero, é ele mesmo. E vai ser o oposto, ou seja, menos ele, se o cosseno de x for menor que zero. É isso que eu tenho que saber primeiro. Bom, e aí? Vamos lá. Se eu estiver errado, corrige, tá? É isso mesmo. O módulo dele é ele que for maior que zero, maior ou igual a zero. E vai ser o oposto dele se for menor que zero. Tá aqui a definição do módulo. Definição do módulo, né? É essa. Quando você pega lá, ó, qual que é a definição do módulo? Módulo de x é x se x é maior que zero e o oposto dele se o x é menor que zero. Claro, porque se o x é negativo, o oposto do negativo é positivo, menos com menos dá mais. Essa é a lógica. É o que vocês têm que saber. Toda vez que tiver módulo. Agora, vamos analisar os limites laterais. Sempre quando envolve trigonometria, tem que ter bastante cuidado. Vamos lá. Então, vamos calcular. Limite. Quando x tende a menos π sobre 2 pela esquerda dessa função. Eu já vou analisar. Quando x tende a menos π sobre 2 pela esquerda, aonde que ele vai estar? Ele vai estar nessa primeira parte aqui ou nessa segunda parte? Quando x tende a menos π sobre 2 pela esquerda, aqui, ó, tá aqui, eu ia desenhar, mas está aqui em cima, ó, vamos lá? Olha aqui. Menos π sobre 2 está aqui embaixo. Menos π sobre 2. Quando eu venho pela esquerda, eu vou pegar valores menores que ele e vou vir pela esquerda. Pela esquerda aqui para chegar no menos π sobre 2. Não é isso? Então você vai aqui aumentando. É isso? Estou errado? Estou certo? Certo ou não? Pela esquerda. É. Menos π sobre 2, coloca o menos π É. sobre 2. Tá aqui, ó. Tá embaixo. É só que daí confunde o seguinte. Quando você olha aqui, menos π sobre 2, ó. Aqui. Mas aí, o que vai acontecer? Quando eu venho pela esquerda do menos π sobre 2, são valores menores que menos π sobre 2. O que você não pode confundir também é o gráfico. Vamos desenhar aqui, ó. Dá para confundir bastante. Quer ver? É, isso mesmo. Então, vamos desenhar aqui, ó, para não ter confusão. Aqui, ó, vamos desenhar aqui o eixo.
Tá aqui. Aqui o y e aqui o x. Opa. Então, aqui vai ser os valores, menos π, vamos colocar assim, ó, 0, colocar de π sobre 2, depois vem o π, e assim por diante. Aqui vai ser o menos π sobre 2, menos π, e assim por diante. Como que é o gráfico do cosseno? O gráfico do cosseno, quando eu tenho lá cosseno de 0 é 1. Então, cosseno de 0 é 1. Então, vamos desenhar ele aqui, ó. Cosseno de 0 é 1, depois cosseno de π sobre 2 é 0. Então, o gráfico do cosseno ele vai fazendo isso daqui, ó. E vai lá, volta, e assim por diante. Então, ele vem aqui, vai lá no menos 1, vai embora. Esse aqui é o gráfico do cosseno, a nossa senoide. Então, aqui está menos π sobre 2. Olha lá. Então, quando eu pego, olha só, presta atenção. Quando eu venho pela esquerda do menos π sobre 2, para cá, ó, o cosseno está onde? O cosseno está embaixo, ou seja, o valor do cosseno ele é menor que 0. Então, você vai olhar aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou usar esse aqui. O cosseno de x, quando vem pela esquerda, olha o gráfico aqui, pela esquerda, onde que ele está? Ele é negativo. Ele está embaixo. Então, ele vai ser menos cosseno de x. É isso que eu tenho que analisar. Muito cuidado. Então, aqui vai ser menos cosseno de x sobre cosseno de x. Mas isso aqui dá menos 1. Você vai simplificar, vai dar menos 1, ou seja, calculando já direto aqui, dá menos 1. Então, quando eu venho pela esquerda do menos π sobre 2, o gráfico do cosseno está embaixo, ou seja, está na parte negativa. Onde está na parte negativa? Está aqui. Eu uso essa parte. Fala, Fer. Eu poderia olhar aqui direto, não poderia, assim, vem aqui, eu vejo os valores. Pode. Pela esquerda, porque vai diminuir. Também, dá também. A Fer comentou aqui, se olhar aqui também, né? Também dá. Mas às vezes pode confundir, mas dá também, dá. Olhando aqui, ó, pela esquerda do menos meio, olhando para cá, ó. Porque daí você estaria andando para a direita lá, isso. O sentido negativo seria o sentido horário. Se eu estou voltando, estaria voltando para cá. Se eu estou voltando para cá, eu estaria andando aqui. E aqui o cosseno é negativo. Perfeito, também dá. Tá? Aqui também dá. Eu fiz assim, depois eu fiz com gráfico, né? Tem várias maneiras. Então, eu estou na parte negativa do cosseno. Parte negativa do cosseno é menos cosseno, limite dá menos 1. Agora eu vou ter que ver a direita. Limite, quando x tende a menos π sobre 2 pela direita. E aí agora, quando eu venho pela direita, vamos olhar os dois então. Pela direita, é para cá, estou vindo para cá. Olha só onde está o cosseno, está em cima, está na parte positiva. Então, na parte positiva é o outro. Aqui, ó. Ou se você preferir, andando por aqui. Se eu venho por aqui, pela direita, eu estou andando por aqui, ou seja, eu estou andando na parte positiva do cosseno. Parte positiva do cosseno, essa primeira parte aqui que é cosseno positivo. E aí vocês já vão ver que já vai dar outro resultado. Então, aqui vai ficar cosseno, vermelho. Aqui vai ficar cosseno de x sobre cosseno de x, que vai dividir, vai dar 1, vai dar 1. Aqui eu já fiz direto, né? Vocês têm que simplificar aqui, vai dar 1, vai dar uma constante, depois dá 1. Ou seja, os limites laterais são diferentes. Limites laterais diferentes, limite não existe. Ok? Cuidado que vocês têm que ter com trigonometria. Entender da parte trigonométrica, circunferência, gráfico, ajuda muito. Tem módulo, calcula ele utilizando os limites laterais, sempre utilizando aqui a definição do módulo. Certo? Mas, gente, olha só. Olha essa questão aqui. Ela é mais chatinha. Por quê? Você vai tentar fazer direto, não dá. Eu não posso substituir porque eu tenho 1 sobre x. O x é 0. O x tende a 0 aqui, ó. Vai ficar 1 sobre 0, não dá.
Lateral aqui não ajuda muito porque não tem as divisões. Limite lateral é quando você tem ali o módulo por partes. Então, um caminho interessante aqui seria o teorema do confronto. E aí, como tem uma função, existe uma parte aqui trigonométrica, nós vamos usar ela. Qual? Primeiro, definição. Cosseno ou seno, tanto faz qualquer uma das duas. Então, cosseno do ângulo teto qualquer sempre varia de menos 1 a 1. Isso aqui a gente tem que saber. Então, você pega a circunferência trigonométrica, ele sempre varia de menos 1 a 1, seno e cosseno. Não importa que ângulo seja aqui. Então, consequentemente, o cosseno de 1 sobre x, claro que o x sendo diferente de zero, vamos levar em consideração aqui, a gente vai tender a zero, é um limite, ele vai variar de menos 1 a 1. Isso aqui é definição. Você joga lá, ele varia de menos 1 a 1. O gráfico variando sempre de menos 1 a 1. Agora, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer aqui? Qual que é o segredo? Nós vamos construir essa função aqui nessa desigualdade. E analisar um detalhe. Quer ver? Vamos construindo. O que eu vou fazer? Primeiro, cosseno ao quadrado. Eleva tudo ao quadrado. Só que daí, quando você eleva ao quadrado, cosseno ao quadrado de 1 sobre x. Bom, cosseno ao quadrado é sempre maior ou igual a zero, porque está ao quadrado. E 1 ao quadrado é 1. Então, a primeira coisa que eu faço, eu quero construir isso daqui. Elevei ao quadrado. Então, aqui não vai ficar menos 1 ao quadrado dá 1. Não porque cosseno ao quadrado fica maior ou igual a 1, menor ou igual a 1. Não tem sentido. Mas cosseno ao quadrado, ou seja, o quadrado de qualquer coisa sempre vai ser maior ou igual a zero. Então, menor ou igual a 1, porque 1 ao quadrado é 1. O que eu faço agora? Multiplica por x quadrado. Eu quero construir isso daqui. Multiplicando tudo por x quadrado. 0 vezes x quadrado continua 0. Aqui fica x quadrado vezes cosseno ao quadrado de 1 sobre x menor ou igual a 1 vezes x quadrado. X quadrado. O que eu faço agora? Soma 1. 0 mais 1 dá 1. Maior ou igual a 1 mais x quadrado. Vou colocar aqui 1 mais x quadrado vezes cosseno ao quadrado de 1 sobre x. Então, estou construindo lá. Menor ou igual a 1 mais x quadrado. Se você soma, multiplica por um número positivo, eleva ao quadrado, tudo aqui a desigualdade se mantém. Quando que a desigualdade vai mudar? Quando eu multiplicar tudo ou dividir tudo por um número negativo. Aí muda tudo. Muda a desigualdade, muda a ordem. Bom, ou só mudar de lugar aqui, né? O que está nos extremos muda de lugar. O que está faltando agora? A raiz quadrada. Raiz quadrada de 1 é 1, então vou tirar a raiz quadrada de tudo. Aqui continua sendo 1 menor ou igual a raiz quadrada de 1 mais x quadrado vezes cosseno ao quadrado de 1 sobre x menor ou igual a raiz quadrada de 1 mais x quadrado. Então, o que eu tenho aqui? Aqui no meio tem exatamente o que eu tinha lá. Raiz quadrada de 1 mais x quadrado vezes cosseno ao quadrado de 1 sobre x. E eu tenho uma desigualdade. Então, agora, o que eu posso falar? Eu posso chamar essa daqui, essa aqui é minha f. Olha o teorema do sanduíche aqui, ó. Essa aqui é minha g de x. Essa aqui é minha h de x. Então, vocês estão vendo que a g ela é menor ou igual que a f, que é menor ou igual que a h. Então, minha f ela está entre duas funções. São gráficos ali. A f é sempre maior ou igual que a g e menor ou igual que a h. O que nós vamos calcular? O limite da g quando o x tende a zero. E o limite da h quando o x tende a zero. Então, nós vamos calcular aqui o limite da g de x quando o x tende a zero. Mas a g de x é 1. Então, vai ficar limite de 1 quando o x tende a zero. Isso aqui é 1. Eu vou calcular o limite da f. Da f não, da h. Então, da h de x quando o x tende a zero.
que é o limite, quando x tende a zero, da raiz quadrada de 1 mais x quadrado, mas o limite dessa função aqui é só substituição direta, x quadrado elevado a zero dá zero, a raiz quadrada de 1 também dá 1, olha lá. Então, pelo teorema do sanduíche, se eu escrever, pelo teorema do sanduíche, como minha função f é maior ou igual a g, menor ou igual a h, o limite da g quando x tende a zero é 1, o limite da h quando x tende a zero também é 1, pelo teorema do sanduíche, o limite da f quando x tende a zero também é 1. Então, limite quando x tende a zero, a tangente é seno sobre cosseno. Seno sobre cosseno, sobre x. Então, você vai ter limite seno sobre cosseno vezes o inverso do que está embaixo, 1 sobre x. E aí, inverte. Aqui, multiplicação eu posso inverter. Eu vou ter limite, quando x tende a zero, de seno de x sobre x vezes 1 sobre cosseno. E aí o limite dos dois existe, então eu posso separar. Então isso aqui é tudo, tem que escrever. Como o limite de seno sobre x, quando x tende a zero, existe. E o limite de 1 sobre cosseno de x, quando x tende a zero, existe. Então o limite do produto é o produto dos limites. Por isso que você pode separar. Senão você não podia separar. Você só pode separar porque o limite existe. Então escreve isso. Escreveu isso, vocês ganham um monte de ponto no professor. Vezes limite de 1 sobre cosseno de x. Pronto. E aí, quando x tende a zero aqui, limite fundamental, quanto dá Skiffer? 1, né? E dá 1. Aqui também dá 1. Então, esse limite dá 1. Esse aqui também dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Tá aí. Bem resumido, é isso daqui que acontece aqui na... E aparece bastante esse limite aqui, seno x sobre x. Você manipula para aparecer ele. Certo. Fechou? Então, Obrigada, professor. gente, ficamos por aqui, então. Tchau, tchau. Dá tchau lá, Fer. Oi, tchau. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, galera. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Tchau. Até amanhã.